Olá, meus amigos do ESD, tudo bem? Eu me chamo Marcos e hoje me incumbiram de uma tarefa bastante gratificante de conversarmos sobre os temas civilização e povos degenerados com vocês. Para tanto, iniciamos rogando ao nosso Mestre Jesus inspiração, orientação, para que sejamos felizes e fiéis no entendimento desses temas, né? Dessas mensagens que chegarão para nós como um alerta de reflexão. Que o nosso Mestre possa nos abençoar, os nossos guias espirituais possam igualmente nos mandar inspiração e que possamos estar atentos a essas inspirações para buscarmos essa efetiva compreensão de mais esse tema que toca diretamente à sociedade e a cada um de nós. Civilização e povos regenerados. Onde esses temas se tocam? Tem alguma conexão? Já pensaram sobre isso? Que tal pensarem agora? Que tal pensarmos juntos? Nesse caminhar de pensarmos juntos, o aprendizado vai se dando, a gente vai assimilando, do que apenas ouvindo o que alguém tem para dizer. Então sigamos pensando junto, cada proposição, que possamos, nos segundinhos que antecedem a uma resposta do livro dos Espíritos, a um comentário, que possamos pensar. Já pensei sobre isso? O que eu tirei daí? O que é civilização? O que é civilização? Um dos temas que queremos conectar com o segundo, povos degenerados. O que significa povos degenerados? O que quer dizer? Degenerar, perder, degenerar-se, perder-se, decrescer, perder aquela qualidade que tinha. Povos degenerados. Qual a conexão entre os dois? Na questão 790 do Livro dos Espíritos, questão 790 está inserido no 8º capítulo da 3ª parte. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? A 3ª trata das leis morais e o 8º capítulo trata de lei do progresso. A questão 790 está inserida no capítulo Lei de Progresso. Kardec pergunta o seguinte: é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, a civilização é uma decadência da humanidade? Como assim? O que ele quer perguntar? Civilização é um progresso ou, como entendem alguns filósofos da época dele e anteriores a ele, é uma decadência da humanidade? Ou seja, a civilização nos trouxe a sociedade que conhecemos hoje. Já a época de Kardec, o tipo de vida, de relacionamento, o comércio, junto com isso trouxe a desonestidade no comércio, trouxe os casamentos, trouxe os divórcios, as questões familiares, a violência urbana e uma série de outros problemas que estão relacionados diretamente à nossa vida urbana, diretamente à nossa necessidade de registrar o nosso nome, de tirar um CPF, de vivermos em sociedade para convivermos, para determos os benefícios que a sociedade pode nos oferecer, para oferecermos a nossa participação. E naturalmente isso traz problemas, né?
Esses problemas que surgiram, que não eram inerentes à nossa vida na barbárie, na nossa vida fora desse regime que a gente chama de civilização hoje, não era mais feliz, não era mais adequada? Essa é a questão que Kardec faz, ou seja, os males que a civilização trouxe poderiam deixar de existir se abandonássemos essa forma de viver hoje, que chamamos de civilização? Os espíritos respondem da seguinte forma: progresso incompleto. É verdade que a civilização traz problemas, traz a complexidade. Muitas vezes também nós chamamos de problemas a complexidade, né? Não é necessariamente um problema, mas traz problemas sim, e a gente identifica que muitos deles aparecem aí e não estão bem resolvidos, problemas que aparentemente não existiam na barbárie. Então eles respondem, é um progresso a civilização, mas é um progresso incompleto. E eles concluem a pergunta: o homem não passa subitamente da infância à madureza. Aqueles que vemos hoje esse progresso incompleto e lamentamos os seus males, os seus prejuízos, os seus efeitos colaterais, precisamos entender que é um progresso incompleto. Não seria de imaginar que nós fôssemos passar de uma condição de barbárie para a civilização plena, com soluções e sem problemas a resolver. Não é assim. É isso que eles estão destacando para nós. Na barbárie, a nossa inteligência apenas germina. O que é a barbárie? Barbárie é a não civilização, a época em que cada qual vivia para si, quando muito pequenos clãs se defendendo, se juntavam em pequenos clãs, mas em geral cada qual vivendo para si, buscando o próprio alimento, buscando a própria sobrevivência, atender às suas necessidades em geral de forma isolada, em detrimento dos outros, sem essa preocupação. A sociedade criou regras de convivência para que a gente possa buscar atender às nossas necessidades sem desatender às necessidades alheias, sem desrespeitar essas necessidades. Então essa é a barbárie. Na barbárie, a nossa inteligência apenas germina. Então ela não serve mais do que para florear o próprio instinto. Vivemos muito próximos do instinto, que é tudo que o animal usa. O animal também tem uma inteligência fragmentada, sem passado e futuro, só vive no presente, buscando. Mas é o germinar muito grosseiro da inteligência. Quando na espécie humana, a nossa inteligência já é um pouco além da inteligência animal, é natural, mas ainda está muito próxima dessa realidade animal. Então vivemos muito pelo instinto. Então na barbárie erramos menos enquanto espécie. Como assim? Na alimentação, no tipo de busca pela proteção pessoal, não acumulamos tanto, não há essa preocupação do acúmulo. Então temos uma relação de atendimento das nossas necessidades fundamentais mais eficiente. Não criamos necessidades fictícias, porque a inteligência apenas orna, apenas enriquece o instinto, e o instinto é algo automático, pelo menos nessa fase inicial. Então, ele é o próprio Deus falando direto em nós. Ele é a própria lei humana se manifestando, então não erra. Com a inteligência desabrochando, começamos a tomar decisões próprias, experimentamos e aí também erramos. Mas por que a inteligência, que seria superior, digamos assim, ao instinto, ela erra mais do que o próprio instinto? O instinto erra porque não experimenta, ele é cego, ele segue as necessidades que a natureza pede. A inteligência ainda não desenvolvida, que é o que caracteriza esse início de civilização, essa civilização incompleta, está experimentando, está aprendendo a lidar por conta própria. Uma criança, enquanto é carregada no colo, não cai, porque ela está com a proteção do adulto. Uma criança, quando começa a andar, ela certamente já avançou da sua possibilidade enquanto andava em colo.
Mas aí que ela começa a cair, porque ela começa a resolver o problema da locomoção por conta própria. E ainda está ensaiando e aprendendo a fazê-lo com qualidade. É o nosso caso. Ainda estamos muito próximos da infância humana. Então, o que criamos de civilização ainda não está completo. E estamos aprendendo a usar essa relação, esse meio de viver chamado civilização. E é aí que a inteligência experimenta e erra. Sigamos em frente. Essa é a questão. Nós estamos vivendo uma civilização, mas ela é incompleta. Precisamos completá-la. Alguns elementos não estão ainda finalizados. Alguns elementos ainda não chegaram a ser o que são. Essa é a pergunta que fica para a gente. Qual é a meta da civilização? Onde precisamos chegar? Aumentarmos a nossa tecnologia? Hoje vivemos a era do smartphone. Hoje, com um smartphone, fazemos tudo. Eu digo em termos de tecnologia, né? Todas as possibilidades, a gente telefona, a gente se comunica através de mensagem, a gente manda essa mensagem que eu estou gravando aqui, mandando para vocês. A gente fala com o outro lado do mundo com a facilidade, como se alguém que estivesse lá no Japão estivesse aqui do lado, conversando conosco, trocando ideias. Fazemos isso em grupo. Então, qual é a nossa meta civilizatória? Onde pretendemos chegar para entendermos que temos uma civilização completa? Fizemos um breve comentário. Aumentando a nossa tecnologia? Sim, também. Sempre é útil. Sempre estaremos desenvolvendo a inteligência. A inteligência se desenvolve o tempo todo. Nossa meta civilizatória é chegar numa condição em que essa tecnologia, que para nós é uma meta, sem dúvida sempre, ela seja para todos. Não apenas isso, mas esse é um exemplo do nosso déficit. Avançamos muito em inteligência, em tecnologia, mas temos um déficit moral muito grande. A nossa evolução, o nosso progresso se dá em duas vertentes: intelectual e moral. Intelectual, desenvolvemos não só a nossa cultura, mas a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de enxergar, entender o mundo, de avaliar o mundo, para que a partir de uma compreensão mais precisa, sem preconceitos, nós sejamos capazes de decidir ações, hábitos, sentimentos, pensamentos, e transformar isso numa rotina quase automática, né? Mas que é aquele pensamento que surge instantâneo de tudo que construímos em forma de pensamentos, sentimentos e hábitos, isso individualmente. E, enquanto sociedade, esses hábitos de convivência inclusivos. Então, avançamos em duas vertentes, intelectual e moral. Intelectualmente avançamos sempre, porque o próprio erro, o próprio equívoco, as próprias experiências que vamos fazendo no uso da inteligência de forma autônoma, não presos ao instinto automático, nos faz aprender. Mesmo os erros nos fazem aprender, então aprendemos sempre. Moralmente, não retrogradamos, não retrocedemos, mas podemos estacionar, porque depende das nossas decisões. A inteligência desenvolve sempre a capacidade de enxergar o mundo de uma forma mais rica, sempre. Mas a partir dessa compreensão, a partir dessa visão sem preconceitos, decidimos agir assim ou de uma outra forma. E essa escolha é a evolução moral, à medida em que ela se faz consciente e por uma opção do bem comum, por uma opção da quebra dos privilégios, da inclusão tecnológica, por exemplo, para todos, da inclusão de uma segurança alimentar para todos, de uma convivência fraterna e respeitosa. Essa é uma meta importante
civilizatória. É aí, na convivência fraterna, reduzindo o egoísmo, eliminando o orgulho que nos separa, que nos faz buscar privilégios, que nos faz excluir outros grupos que não os nossos, eliminando esses males individuais, nós teremos uma sociedade que trabalhará todos os dias alguns problemas, alguns obstáculos que possam surgir e vão ser muito mais rapidamente resolvidos, porque haverá boa vontade de todas as partes, sem a intenção de perseguir o clã alheio. Na questão 791 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, se referindo ainda aos males que a civilização produziu: apurar-se algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Ou seja, entendemos que a civilização é incompleta, principalmente um déficit muito grande na vertente moral. Avançamos tecnologicamente, temos hoje recursos muito grandes de comunicação que nos possibilitam a aproximação, nos possibilitam resolver doenças, nos possibilitam solucionar problemas de engenharia, construir prédios do jeito que decidirmos, com o formato que quisermos, com os recursos internos na distribuição dos cômodos. Avançamos muito, mas esses recursos estão na mão de poucos. É o nosso déficit moral, a nossa pouca preocupação com o outro. Kardec pergunta, entendemos isso, mas essa civilização será um dia capaz de extirpar isso tudo? Ou vamos viver sempre como uma civilização incompleta? Não há um processo ascensional contínuo na direção do bem comum. Os espíritos respondem com um sonoro sim. Sim, e quando será? Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Fecham eles. O fruto, que seria o moral, seria essa civilização completa, não pode surgir antes da flor. A civilização já é uma flor, que já traz o seu perfume, já traz a sua beleza, mas igualmente precisa produzir os frutos de uma sociedade fraterna, menos egoísta, onde todo o bem que desejamos para nós, desejemos para todos aqueles com quem convivem conosco de perto, com aqueles outros povos de longe. Estamos vivendo uma situação de pandemia que se iniciou, ou pelo menos tivemos notícia, de forma avassaladora na China, em Wuhan. A pergunta que se faz para nós em janeiro, quando soubemos que lá muitos estavam morrendo numa contaminação avassaladora, quantos de nós efetivamente ficou preocupado com a dor do chinês? Quantos de nós efetivamente perdeu o sono por causa de uma epidemia que parecia ser local? E depois que soubemos que ela podia chegar até nós, a preocupação começou a aumentar. E depois ainda, quando tivemos a certeza e ela já teria chegado aqui, e poderia chegar em cada um de nós, essa capacidade de se preocupar já com a epidemia lá em Wuhan, essa é a empatia. Se um problema qualquer fere a um de nossos irmãos em humanidade, deveria ferir a todos nós, deveria ser preocupação de todos nós, deveria ser uma meta a extirpação desse problema por todos nós. É esse o grau de avanço que precisamos chegar para que efetivamente os problemas da civilização sejam resolvidos com boa vontade, com cooperação. Precisamos sair da estrita competição em torno da qual crescemos, para chegarmos ao estágio de colaboração profissional, familiar, na sociedade, colaboração médica, na extirpação das
epidemias. Precisamos aprender isso. Não vai acontecer só com a crise. A crise como a que vivemos hoje nos desperta para problemas da civilização, nos desperta para questões que precisamos resolver, principalmente questões morais, mas elas só serão resolvidas a partir do momento em que tomarmos essa decisão de assim o fazermos. A crise nos alerta, nos chama atenção, nos incomoda, mas é a nossa tomada de consciência. A partir dela precisamos tomar atitudes, mudar hábitos, sentimentos, eliminar preconceitos, construir conceitos bem fundamentados sobre nós mesmos, sobre o próximo, sobre o outro povo, sobre as formas mais adequadas de civilização, onde todos estejamos incluídos nos benefícios e protegidos dos malefícios. Sim, conseguiremos chegar lá, porque entendemos que o progresso é ascensional, sempre na direção do bem comum. Tem uma questão aqui importante para a gente. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Nós vemos o Egito de 6.000 anos atrás, pleno progresso, construção das pirâmides, uma civilização complexa, não completa ainda, mas complexa, com papéis muito complexos e muito bem definidos para cada ente social, para cada instituição, para cada elemento, uma convivência de construção, de extração de minérios, religiosos. Ainda para o povo a informação era politeísta, mas lidando com a espiritualidade na forma possível, na evolução deles. E de 4.000 anos para cá, 3.000 anos para cá, o Egito não responde por toda essa qualidade, começou a perder qualidade. É um exemplo, nós vimos a civilização romana em decréscimo após as guerras púnicas, depois da destruição de Roma. Nós vemos a Idade Média, onde o mundo todo caiu numa outra forma quase tribal de vida, abandonando toda aquela forma romana, egípcia, grega, da polis. Então é isso que ele diz, como alguns povos, depois de alguns abalos sérios, parecem retroceder nos hábitos, na complexidade das suas relações. Como isso, se o progresso é excepcional? Respondem os espíritos, pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Quando o Egito de 4.000 anos atrás começa a perder toda aquela complexidade, toda aquela ciência matemática, a própria sociologia, não com esse termo, mas as relações sociais sendo estudadas por filósofos, por estudiosos egípcios, tudo aquilo começa a deixar de acontecer e a gente vê uma civilização tosca, com poucos recursos, vivendo entre pirâmides e sem sequer entender toda aquela tecnologia. Eles dizem assim, aqueles espíritos que estão encarnados ali agora não são os mesmos e não têm a mesma evolução que aqueles do passado, porque aqueles desencarnaram e porque puderam avançar na escala espírita ou na escala dos espíritos, seguiram em frente para outros lugares, outros ambientes, outros planetas, e aquele espaço ali foi sendo habitado por espíritos que continuaram a reencarnar, inicialmente através daqueles outros espíritos que, posteriormente a esses nascimentos, iriam desencarnar e não retornariam. Mais uma prova de que nós não construímos toda essa civilização apenas porque absorvemos a história de civilizações antigas, não. Nós construímos porque viemos ao longo das muitas reencarnações, vivendo essas experiências e colocando para dentro de nós. Tudo isso que somos hoje enquanto civilização, tecnologicamente, incompleta do ponto de vista moral principalmente, somos porque construímos dentro de nós.
não apenas porque registramos historicamente os avanços de povos anteriores e hoje passamos a aplicar. Não, é impraticável que numa única encarnação consigamos absorver tudo isso. Então aqueles espíritos que caracterizaram a degeneração daquele povo é porque eram espíritos mais atrasados, que reencarnaram no seio daqueles povos, aqueles mais adiantados, que viveram experiências anteriores, foram avançando. Mas tem uma outra forma também, essa é a forma principal de compreendermos os povos degenerados, mas tem situações também de legislações que aparentemente degeneram-se, e identificamos isso. Onde que identificamos isso? Imagina hoje, a gente vive um Brasil confuso, com tanto ódio sendo esparzido em nome de uma polarização política. A compreensão nossa sobre projetos políticos, né, tão conflitantes, esse justiçamento tão presente, esse nosso ódio a algumas outras classes, né, sejam de pessoas que estão na política praticando a corrupção, né? Isso tudo caracteriza hábitos que fizemos sociais hoje. De onde vem isso? Se aparentemente, e aí está a palavra aparentemente, tínhamos uma sociedade um pouco mais respeitosa, se aparentemente tínhamos relações mais respeitosas, se isso não aparecia, né? O ponto fundamental está dentro dessa palavrinha, aparentemente. Na verdade, não havíamos construído, efetivado esse avanço moral. Não tínhamos colocado para dentro de nós toda aquela convivência social, fazia parte do verniz social. Bastou aparecerem dirigentes, líderes, falando desse ódio, falando dessa necessidade de justiçamento, de pegar o clã alheio, essa prisão por prisão, esse ódio àqueles que erram, que nós aderimos. É como se fosse uma autorização para deixarmos escapar esses sentimentos. Isso faz nos entender o quê? É importante que as instituições coloquem regras para que a gente tenha uma convivência respeitosa? Sim, é fundamental. Precisamos dessas regras para conviver em sociedade. Mas só efetivamente alcançaremos avanço moral nessas áreas quando colocarmos esses sentimentos, esses desejos, esses pensamentos para dentro de nós, eliminarmos efetivamente os preconceitos. E aí a nossa vivência será permanentemente respeitosa. E aí teremos uma sociedade com todos esses valores. Esse momento de hoje, se é que de alguma forma incomoda tanto por esse ódio, por toda essa polarização, por todo esse desrespeito que caracteriza as nossas relações, não só em redes sociais, mas no dia a dia, se é que é ruim por um lado, e mas apenas escancarou, apenas mostrou a nossa face real. Não havíamos construído por dentro sentimentos mais nobres, de maior respeito, de menos egoísmo, de mais inclusão. Precisamos fazer isso. Então, o bom disso é descobrirmos isso. Precisamos estar atentos nisso. Por que indícios pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral, que é a meta final. É meta o desenvolvimento intelectual? Sim. O desenvolvimento intelectual? Sim. Mas a meta final é a partir do desenvolvimento intelectual, do conhecimento, do discernimento, a decisão acertada, onde o bem comum, o bem de todos, esteja no desejo, no pensamento, no sentimento e na prática de todos. Essa é uma civilização completa. Importante pensarmos sempre qual é o meu papel individual nesse processo civilizatório. Podemos participar de protestos contra posicionamentos governamentais, de ONGs? Podemos.
Podemos assinar documentos pedindo algumas alterações na política, no Congresso, no município em que vivemos, na escola que frequentamos, onde damos aula, onde aprendemos. Podemos. Precisamos ir modificando as instituições e acrescentando na estrutura das instituições regras mais respeitosas, mais inclusivas. Mas a tarefa fundamental, porque a única que efetivamente muda a sociedade, é o nosso auto-melhoramento. Precisamos pensar quem eu tenho sido na sociedade, na construção dessa civilização, e rever os meus conceitos, começando por aí. Buscando aprender, buscando conhecer, para eliminar os preconceitos, para que eu seja capaz de tratar a todos sem discriminação, com o mesmo respeito que eu gostaria de ser tratado. Essa é a base da formação de uma civilização completa. Meus amigos, obrigado pela oportunidade, uma grata satisfação poder ter expendido alguns apontamentos que vocês possam desenvolver, que vocês possam buscar aprofundar. Foram apenas alguns lembretes, foi apenas uma participação nesse conjunto todo de reflexão que precisamos fazer permanentemente, e que sei que hoje no ESG vocês estarão trabalhando e desenvolvendo. Desejo a vocês bastante sucesso nesse trabalho de hoje, no êxito desse estudo, no aprendizado, que Jesus possa continuar nos abençoando, nos amparando, nos inspirando, que possamos, cada um de nós possa rogar ao seu anjo da guarda inspiração para que o aprendizado se faça mais efetivo, mas sobretudo para que a partir do aprendizado sejamos capazes de transformar essas novas descobertas em hábitos de solidariedade e fraternidade para a completude dessa civilização que todos desejamos. Que assim seja.